Bom dia, amados. Eu sou Hélio, essa aqui é a Márcia, minha esposa. Nós moramos no bairro Copacabana, não do Rio de Janeiro, Copacabana, ali perto da orla da Lagoa da Pampulha. É um bairro interessante, né? Eu estou no Copacabana, do lado do Leblon, e para chegar lá a gente passa pela Avenida Guarapari, né? Mas não tem nada de praia em mar, só tem lagoa lá mesmo. E é uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho desse árduo trabalho. Apesar de ser árduo, tem muita coisa gostosa, tem muita coisa legal que a gente experimenta, né? E poder compartilhar com os irmãos vai ser um momento de refrigério, de prazer. E eu espero que os irmãos sintam-se bem inteirados de como é importante o cuidado, o trabalho com crianças, principalmente aquelas que não têm família. Nós, como cristãos, entendemos que a primeira instituição foi a família. E que o indivíduo foi criado por Deus para viver em família. E quando essa instituição tão preciosa é atacada, nós temos vários e vários reflexos em nossa sociedade. Nós temos vários e vários problemas, porque esse primeiro órgão, essa primeira instituição foi negligenciada, foi quebrada. Sem falar nas configurações diferentes de família que o mundo está propondo. Então o que nós queremos trazer para vocês aqui é um pouquinho da nossa história, um pouquinho da importância de acolher crianças e como é gratificante, como é bom para o reino de Deus acolher crianças. Vamos falar também um pouquinho da parte burocrática, sobre apadrinhamento, sobre família acolhedora, programas que está bem perto da gente, que a gente pode fazer a diferença como igreja para o reino de Deus e para minimizar os danos que as crianças têm sofrido por causa da violação de seus direitos. Então nós convidamos vocês para, nesses momentos, estarmos juntos para conversar e termos um tempinho também, vou tentar colocar no tempo aqui, para perguntas e respostas. A Márcia é bem inteirada, ela é ciência social, ela faz da parte técnica da minha casa. Eu sou coordenador e presidente, né? E nós temos muitas experiências com as nossas crianças e gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, muito obrigado, irmãos, por nos ter aqui. E eu não sei como é o costume da igreja, mas nós costumamos, quando a gente vai ministrar juntos, tá? Então, uma parte eu falo, outra parte a Márcia vai falar, tá? Se eu estou falando muito, ela vai dar um cutucão para eu saber que já está passando o horário. Se ela começar muito, eu dou aquele abraço caloroso nela, assim, né? Para a gente terminar a fala, tá bom? Vamos começar então? Vamos abrir nossas Bíblias para um texto que eu não sei se vocês vão entender bem o que eu quis colocar nesse texto, mas Deus colocou em meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com vocês o texto que está em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Esse texto falou muito ao meu coração. E esse texto retrata um pouquinho, né, do que acontece com as famílias, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 diz o seguinte, a minha versão é NVI, tá bom? Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afetam a todos. Eu posso ser o mais forte, mas não vou vencer a guerra. Eu posso ser o mais sábio, mas posso passar por necessidades. Porque o tempo e o acaso, ele pode vir sobre todos nós. Então, quando a gente olha crianças no acolhimento, muitas pessoas têm uma visão de que as crianças são coitadinhas, que a sociedade não se preocupa com elas, ou então que isso é lá longe, no Lar Batista, no outro bairro. Mas muitas vezes, o nosso vizinho, muitas vezes, os nossos parentes estão cuidando mal das nossas crianças. O acolhimento institucional, ele é a 7ª medida de proteção da criança. Não significa que quando a criança é acolhida, que o problema vai ser resolvido de imediato, não. Já passaram por várias instâncias, várias pessoas estão trabalhando com família, até que chega um ponto que não é mais possível que a criança fique na família.
Então, por isso que tem o acolhimento institucional. A criança vai para um abrigo para ficar num lugar de segurança, até que uma equipe técnica vá até aquela residência, trabalhe com a família, potencialize aquela família para receber a criança de volta. Porque o interesse é que a criança volte para a família. Nós trabalhamos com uma faixa que é de 7 a 12 anos. Infelizmente, em nossa nação, nós temos um problema muito sério para a adoção. Quando a pessoa pensa em adotar, pensa logo num bebezinho lindo, de preferência olhos claros, cabelos cacheados, lourinhos, né? Como se fossem anjinhos. Sendo que nós somos uma população totalmente misturada, muito misturada. Temos negros, pardos, amarelos, brancos, mais que branco, mais que preto. Temos pessoas de tudo quanto é tipo, né? E tem essa ilusão no imaginário das pessoas. E já chegou o ponto de pessoas colocarem na lista, ó, a criança não pode ter bronquite, a criança não pode ter rinite, a criança não pode... Falei, caramba, eu com meus filhos não consegui ter essa garantia que eles não teriam nenhuma dificuldade de saúde. Imagine muitas crianças que são geradas enquanto a mãe está fumando uma pedra de crack. Muitas crianças que estão no útero da sua mãe e ela está injetando drogas. Ou uma família totalmente destruturada, né? Então o acolhimento, gente, vai muito além de somente proporcionar roupas, comida e um lugar para morar. O acolhimento é o local onde você vai potencializar a criança para que ela possa minimizar, para que ela possa superar as dificuldades que trouxeram ao acolhimento. E quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado de saber que, puxa vida, a gente pode ser o que for, né? O mundo pode ser o que for. Pode ser uma classe alta, uma classe baixa, pode ter estudo ou não ter estudo, pode ter uma boa casa ou não, mas todos passam pelo acaso. Todos estão expostos ao tempo. E como a gente pode minimizar isso? Como a gente pode trabalhar com isso? Como a igreja pode trabalhar no reino de Deus para que o reino de Deus seja uma coisa diferente? Para que o reino de Deus seja efetivo nessa terra? Depende das pessoas que fazem parte desse reino. Nós temos que ser diferentes. A Bíblia fala que nós somos luz e sal. E se esse sal, gente, não temperar, se esse sal não despertar sede nas outras pessoas, para mais nada ele presta, senão para ser jogado fora. E se a luz não ilumina, se a luz não irradia, se a luz não mostra Cristo em nossas vidas, para mais nada serve. É melhor você colocá-la debaixo da sua cama, para iluminar lá dentro da sua casa. Porque não adianta. Então a primeira coisa que nós temos que colocar em nossas mentes é que nós somos filhos do Rei. Esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que entregou o seu Filho, esse Deus que não nos deixou órfãos, esse Deus que, quando estava com seus discípulos, falou, gente, ó, eu estou com vocês, mas dentro em pouco não estarei mais, mas vocês não vão ficar órfãos, não, eu vou enviar o Consolador para vocês. E esse Espírito que habita em nós é que nos impulsiona a trabalhar para o reino de Deus. Trabalhar para o reino às vezes é difícil, é cansativo, às vezes traz fadiga, mas não há melhor prazer do que ver resultados, não há melhor prazer em ver vidas se colocando aos pés de Cristo. Não há melhor prazer do que nós que trabalhamos com esse acolhimento desde 2006, que recebemos... 2006, que recebemos, a nossa casa era de bebezinhos de 0 a 6 anos, que muitas vezes chegaram bebezinhos lá em casa, tão bonitinhos, tão guti-gutis, né? Que quando essas crianças eram adotadas, eu ficava olhando com a cara feia para o pai adotivo, querendo tomar a criança, que achava que era minha. Que eu chegava do trabalho à noite, em casa, aí eu descobri porque os homens são barrigudos, né? Uma é para encaixar a criança, para dar banho na criança, fica muito mais fácil. Isso é unção, né? Fica muito mais fácil. E outra é que quando você está assistindo televisão, põe a criança de bruço na sua barriga, né? Quando ela está com cólica, e passa a cólica da criança, né? Então meu ministério à noite era esse, né? Colocar a criança na barriga, enquanto eu estava assistindo o jornal. E quando me separava dessa criança, me doía o coração, até que nós falamos o seguinte, não,
o nosso ministério é esse, é cuidar delas até que elas tenham família. Porque se nós pudéssemos, a gente ficava com todas as crianças, era ótimo, né? Era lindo. Certa vez eu tinha uma Kombi e fui com 18 crianças para tomar sorvete no shopping. E a gente chega com aquele tanto de criança assim, né? Tinha dois, porque o meu caçula é mais novo, dois filhos meus, mais 16 crianças, e eu e minha esposa. Aí quando a gente chegou no shopping, assim, o pessoal olhava assim, parava tudo. E meus menininhos, tudo educadinho, né? Andando bonitinho. Tio Hélio, pode sentar aqui, né? Aí eu cheguei lá no McDonald's, falei, me dá casquinhas aí, ó. 18 casquinhas. Aí eu dei aquelas casquinhas para eles assim, né? A bolinha indo para um lado, eu vinha com a pazinha e jogava para o outro lado, né? Uma festa, lindo, bonito, gostoso, né? Mas as crianças precisam de família. O nosso abrigamento, o nosso acolhimento é provisório, né? Mas enquanto elas estão com a gente, princípios da palavra de Deus são ministrados todos os dias. Todos os dias. Gente, infelizmente nós estamos vivendo em dias que tudo é permitido. Tudo é permitido. Programação infantil na televisão, horrível. Nas escolas, horrível. Eu tenho aversão e antipatia da tal de música chamada funk, que aquilo para mim é muito ruim. E aquilo tem entrado nas escolas, tem entrado nos lares e tem entrado na mente das crianças de tal forma que aquela letra totalmente carregada de coisas que não valem nada estão entrando na mente das nossas crianças. Então, amados, o primeiro cuidado que nós temos que ter é com o reino de Deus. Nós sabemos que nós vamos passar por aflições, por dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque Jesus fala, eu venci o mundo. E nós temos a confiança e a convicção que nós iremos vencer o mundo. Pensamos também em tragédias e dificuldades, e muitas vezes essa palavra órfão, ela tem um significado um pouco diferente para a gente. Infelizmente, no acolhimento institucional, a maioria das crianças, elas não são órfãos, vou falar assim, órfãos, verdadeiramente órfãos, quer dizer, que o pai e a mãe faleceu. São órfãos, porque os pais, alguns pais, por negligência, abandono, ou até mesmo por violência, deixaram seus filhos. Deixaram seus filhos, está entendendo? Então, muitas crianças não são órfãos, verdadeiramente órfãos. Na nossa experiência até hoje, nós conhecemos somente 2 crianças que eram órfãos, verdadeiramente órfãos, né? Os pais falecidos. Então, isso é um outro problema que a gente tem que mudar na sociedade. Para mim é inimaginável deixar um filho, abrir mão de um filho, como o pastor no início falou sobre uma localidade que está vendendo filho por R$200, leva a criança, né? A criança precisa de família. E é uma coisa importante mesmo. Na casa pode ter lá pão, ovo, arroz e feijão. Mas aquele pão, ovo, arroz e feijão que tem na sua casa é melhor do que a melhor comida de qualquer restaurante. A criança precisa de família e nós precisamos estar atentos com isso. Então, meus queridos, eu gostaria de começar a nossa fala aqui relembrando algumas coisas básicas, coisas que foram faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 18, versículos 2 a 6, Jesus fala coisas maravilhosas a respeito da criança. Naquele texto ele fala que ele trouxe uma criança até os discípulos, está perguntando quem era o maior no reino dos céus. Quem será o maior? Ele trouxe aquela criança e falou, gente, se vocês não se comportarem como uma dessa criança, se vocês não se converterem, se vocês não tiverem o cuidado necessário, se vocês preservarem, e outra coisa, se vocês não fizerem tropeçar um desses pequeninos, aí sim, vocês são dignos do reino de Deus. Irmãos, fazer tropeçar um desses pequeninos. Infelizmente, as histórias que nós temos visto de violência, abuso sexual, coisas assim que doem o nosso coração contra as nossas crianças. Como o nosso país está seguindo um caminho muito tortuoso. Como as instituições de acolhimento em Belo Horizonte, nós temos 51 unidades de acolhimento, né? De 0
de 0 a 6, de 7 a 12 e de 13 a 18. São 3 faixas que tem em Belo Horizonte. E como essas crianças têm sofrido muito, muito, muito nas instituições. Mesmo que nós temos uma equipe técnica, com psicólogo, com assistente social, fazemos um trabalho bem firme com elas, mas mesmo assim nós sentimos que as crianças têm sido menosprezadas no seu direito. Acontece uma situação de violência doméstica, a pessoa que fez a violência, que fez o abuso, não sai de casa. Quem é punido é a criança que sai da sua casa. A justiça não vai atrás desse cara. A justiça não prende esse camarada. A justiça não pega ele e fala assim, ó, você fez isso, agora você vai pagar uma pensão para isso, fique longe da casa, protege. Não. E as famílias estão em vulnerabilidade. Muitas vezes uma mãe com 4 crianças tem um padrasto em casa. Acontece um problema desse em casa. A mãe fica totalmente desguarnecida, não tem mais aquela renda daquele padrasto. Seus filhos estão fora, dependendo da idade das crianças, vão ficar em abrigos diferentes. Essa mãe que tem que trabalhar para sustentar seus filhos, ela tem que fazer visita nos abrigos, ela tem que ir em cada abrigo, e chega no abrigo, não, aqui a visita é só de 9 às 10. A senhora se vira e vem aqui só na segunda-feira de 9 a 10. Ah, tá bom. No outro, não, aqui é só na quinta-feira. Como ela vai trabalhar e como ela vai visitar suas crianças? Então, a sociedade, as crianças, as famílias têm sofrido muito. E a gente no Lar Batista tem tentado fazer o máximo para que essas crianças superem essas vulnerabilidades. Eu e Márcia somos casados, nós temos 3 filhos. O mais velho tem 19, vai fazer 20 agora em janeiro. A segunda tem 18, fez 18 esse mês. E o Rapinha do Tacho, o caçulinha. Se vocês entrarem na sala das crianças, esse é o filho do Hélio. Ele é baixinho, redondinho assim, tem umas costas largas, né? Meu caçulinha de 11 anos, que faz 12 esse ano. E a nossa família sempre esteve envolvida com acolhimento infantil. Quando eu comecei a namorar com a Márcia veio para Belo Horizonte em 97. E ela chegou em Belo Horizonte como missionária. E ela viu essa coisa maravilhosa aqui, né? Dando sopa, né? Ela falou, não é possível, né? Que coisa linda. Na realidade, eu era uns 40 quilos mais magro, né? Era um atleta, né? Mas o tempo foi passando, né? A unção foi crescendo para todo quanto é lado. E nós começamos a namorar e eu fiquei preocupado. Falei, Márcia, como é? Você é missionária? Eu tenho que ser um missionário também? Ela falou, meu bem, você que sabe. Você que sabe. Vamos casar, aí você que sabe. Aí eu comecei a me interessar pelo acolhimento. Aí nós fomos convidados a trabalhar numa casa da Lagoinha como casal de referência. E nós nos apaixonamos por esse ministério. E eu trabalhava sempre em construtora. E eu era louco para ter uma oportunidade de tempo integral. E passaram muitos anos, há 4 anos atrás, teve uma crise muito forte com a construção civil. A construtora me demitiu. Aí eu fiquei em casa, trabalhando com a Márcia junto no acolhimento, e aí nós começamos a organizar de tal forma que a gente conseguiu o convênio com a prefeitura hoje, e hoje nós estamos com o conveniamento, que exige um número grande de funcionários para trabalhar, e nós estamos trabalhando nessa casa há 4 anos em tempo integral. Integral. E foi uma bênção, irmãos, uma bênção muito grande. Temos sofrido muitos ataques. Satanás nunca fica satisfeito quando as coisas estão começando a ir bem, né? E nós tivemos muitos ataques. Um dos ataques que nós tivemos foi com uma reforma simples. Quando os irmãos foram lá em casa, eu lembro que eles levaram um pessoal de academia, uns homens fortes, né? Aí uma criança olhou para um daqueles lá e olhou para mim, olhou para aquele lá e olhou para mim. Falei, tio Hélio, ele é forte, mas eu acho que o senhor é mais forte que ele. Eu falei, minha filha, Mentira, não sou não. Mas elas começaram a ver um outro padrão de força, que eles achavam que eu era o máximo, né? Eu achava que eu era um homem gigante. Quando viram aqueles homens subiram lá em casa, eles subiram uma caixa d'água de 1000 litros de amianto, né? Subiram na corda, aquela coisa toda assim. Tinha um entulho lá, eles bateram, levaram tudo rapidinho, né? Fazendo força. Achei muito engraçado que as crianças olharam assim, Alguns começaram a duvidar, eu acho que esse é mais forte que o tio Hélio, né? Perdi meu posto de homem forte.
Mas esses envolvimentos são tão legais que nos traz um refrigério tão grande, uma ajuda tão grande. Irmãos que são conhecidos nossos, que têm a mesma fé e veem a dificuldade que estamos passando e vêm nos ajudar. Isso nos dá um alívio tão grande no coração que às vezes o nosso problema nem é tanto financeiro. Às vezes nós precisamos de pessoas para que possamos compartilhar nossas dificuldades e para que possamos juntos crescer. Então nós tivemos um problema agora de um telhado que simplesmente quebrou. Aí falamos, vamos colocar uma laje que é mais seguro. Começamos a colocar essa laje. Aí de repente a vizinha do fundo brigou com a gente. Não sei por quê. Brigou com a gente e a prefeitura foi lá e embargou. Cheguei, não, meu amigo, não estou ampliando nada, estou tirando o telhado e tal. Não pode. Cadê a baixa dessa casa, meu amigo? Eu estou aqui desde 2006. Isso aqui é um projeto social, vai crescer na medida que vai entrando dinheiro e que vai estruturando. Não, a casa não tem baixa, não tem planta, está embargado. Eu falei, não, tudo bem, desculpa aí, não sabia. Eu sei que ignorância da lei não é perdão da nossa falha, né? Tudo bem, vou pegar o telhadinho velho de novo e colocar. Não pode! Falei, meu amigo, vou voltar ao que era. Não pode! Está embargado, não pode. Fui lá no Google Maps, peguei a foto do Google, mostrei como é que era a casa. Aqui, meu amigo, ó, vou deixar do mesmo jeito que estava aqui. Não pode. Foi lá em casa, brigou comigo, né? Falei, meu amigo, isso aqui está certo? Não. Isso aqui está certo? Não. Isso aqui está... Não. Por que você está brigando comigo? Porque você tem denúncia. Ah, é? Então vai fiscalizar as outras. Denuncia que eu vou lá. Falei, não, você está aqui, vai lá fiscalizar as outras. Não sei porque o homem endureceu o coração daquele jeito, mas... consequência disso, nós tivemos que mudar de residência, alugamos uma casa num bairro próximo, pagando um aluguel de R$3.000, R$3.300 por mês, vale transporte para alguns funcionários, então nossa despesa aumentou muito, porque o nosso trabalho, a gente tenta privar a referência familiar. Eu morava junto com as crianças. Eu não recebia as crianças numa unidade de acolhimento, recebia as crianças na minha própria casa. E recebendo na minha própria casa, a gente conseguia trabalhar com elas muito melhor. A confiança, a superar os traumas. Elas sabiam que qualquer coisa que acontecesse na escola, não, o tio Hélio está aqui para resolver. De noite, se alguém passa mal, eu pego o carro e levo para... Então, nosso trabalho estava indo muito bem. Mas com esse problema, houve-se um distanciamento. A minha casa, que eu queria que fosse diferente, está começando a aparecer uma unidade de acolhimento comum. Então, houve uma ruptura muito grande que prejudicou o nosso trabalho de tal forma que algumas crianças começaram a se rebelar. Que algumas crianças começaram a não respeitar mais as autoridades da casa, não respeitar mais as tias, né? E nós vamos ter um grande problema com isso porque perdemos a referência. E o que nós queremos agora é voltar a ter essa referência. Então, meus queridos, nós precisamos trabalhar com acolhimento institucional por quê? Porque acolher e proteger as crianças e os órfãos é um dever do crente. O pastor leu aqui no início, Tiago 1:27, cuidar dos órfãos e das viúvas. Se você lê o Velho Testamento, você vê que a Bíblia, na lei, ela tinha um tratamento muito especial para os órfãos, viúvas e também para os estrangeiros. Aquela de espigar e não voltar para colher as espigas caírem para aquelas pessoas que tinham necessidade de colher, puxa vida, que coisa! Deus cuidava de todo mundo. Em troca disso, Deus dava chuva no tempo certo, as colheitas vinham bem fartas e tinha até para os estrangeiros, né? Deus abomina a exploração. Israel passou por uma situação difícil, começou a vender os seus compatriotas como escravos. Deus abomina isso, Deus odeia a exploração. Deus é um Deus de justiça, né? E nós vemos também por que acolher crianças, por que ter o acolhimento institucional. O evangelismo em obediência. Em obediência à grande comissão. A Bíblia fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas essas coisas, né? Até que ele venha. Então, o evangelismo faz parte do cristão. No acolhimento, na nossa casa lá Batista em especial, nós trabalhamos com o evangelismo. Outra coisa é que nós precisamos ser diferentes do mundo. Temos que ser diferentes do mundo. Infelizmente, o mundo não combina com a gente. O mundo não combina com o cristão. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala para a gente ter para o cristão ter um novo estilo de vida.
né? Não vos conformeis com esse século. As coisas são assim mesmo, vamos deixar, né? Vamos cuidar só das crianças da igreja, não dá para cuidar de todo mundo. Não, não se conforme com esse século. Não se conforme. Mas, gente, vamos transformar pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, gente, parte do conhecimento bíblico, do conhecimento da palavra de Deus. Porque as virtudes que estão aqui, se o mundo entendesse as virtudes que estão aqui, se o mundo seguisse o que está aqui, nós teríamos uma sociedade perfeita. Perfeita. A Bíblia tem resposta para tudo, sim. A Bíblia tem respostas para problemas sociais, sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, explica como podemos viver em harmonia nesse mundo. Mas temos o problema do pecado, temos o problema do orgulho, temos o problema da competição, da ganância. A Bíblia, gente, na Bíblia fala que o homem não se mede pela quantidade de seus bens, não. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de riqueza, 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 riqueza. Para quê? Será que é para deixar para os nossos filhos? Será que é para sermos especiais? Será que é para sermos tratados diferente? Jesus Cristo falou, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não preocupa não. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E se vocês olharem os próprios escritos de Salomão, Salomão fala que tudo, ele provou de tudo. No final ele viu que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Puxa vida, hoje eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa poupança na Caixa Econômica Federal, está tudo certo, vou ficar tranquilo, vou curtir a vida. Louco! Hoje mesmo vão pedir a tua alma. E o que você tem guardado para quem vai ficar? Então, meus amigos, o Evangelho é pensar no outro. O grande egoísmo nosso é pensar sempre em nós mesmos. Não estamos preocupados com o outro. Não estamos preocupados com o próximo. Eu confesso a vocês que nesse trabalho de acolhimento tem algumas coisas que a gente faz que eu não gosto muito. Por exemplo, muitas crianças, elas vêm de família que tem alta vulnerabilidade e moram em vilas e favelas muito perigosas. E nós temos que fazer visitas nas casas. Eu sempre acompanho a Márcia e a Cida, que é a nossa psicóloga, nas visitas. E tem lugares que a gente entra que, puxa vida, se eu pudesse sair correndo de lá, eu saía. Se eu pudesse ter uma capa de invisibilidade, né, para passar nos lugares, eu passaria. Mas o nosso amor, o nosso compromisso com as crianças não nos permite que a gente faça um relatório mentiroso. Muita gente fala assim, fomos lá e não tem jeito, né? A gente vai lá, aponta, fala o que tem que fazer, aponta as vulnerabilidades, fala como tem que acontecer. A gente dá curso de pais para os pais, que às vezes os pais não sabem que é paternidade. Nós damos curso de pais, a gente potencializa a família para que ela possa receber a criança de novo. E também, gente, o nosso grande sonho. O grande sonho do Lar Batista é fechar o Lar Batista. Gente, mas que loucura! Você acredita que o nosso grande sonho é fechar a unidade? O nosso grande sonho é que a nossa sociedade fique tão fortalecida que não haja necessidade mais de acolhimento. O sonho que o pastor falou, que ano que vem não precisa falar da data sobre os órfãos, que haja uma conscientização mundial, global, que a gente não precise mais desses programas. Esse seria o nosso grande sonho. O meu sonho é fechar o Lar Batista um dia por falta de público, tá? Mas nós não fechamos em vista aos desafios, porque nós acreditamos que a boa semente ela precisa ser semeada. Gente, na parábola dos solos, a gente vê que tem vários tipos de solos. O problema nunca é a semente, que a semente é boa. Às vezes, o grande problema é o solo. Por isso que o desafio de semear a palavra de Deus, ele é marcante nas nossas vidas, porque você semeando, vai encontrar um bom solo, um bom terreno, que vai frutificar a 70 e a 100 por 1. Que Deus possa abençoar a sua palavra, abençoar as pessoas que estão vivendo o Evangelho. E um grande desafio também, gente, que nós temos é
o ataque à família tradicional. Nós entendemos que pai e mãe é de suma importância no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento de um indivíduo. E hoje nós temos umas configurações de família que está sendo divulgada pela mídia, de 2 pais, 2 mães. E as pessoas não entendem que a gente não tem nada contra as pessoas, a gente não tem nada contra quem tem um posicionamento sexual diferente, não é isso. E as pessoas não entendem também que nós somos ferrenhamente contra as pessoas que vivem promiscuamente. Eu sou hétero, eu saio com milhares de mulheres, para mim é a mesma coisa. Isso que as pessoas não entendem. Nós, como cristãos, nós somos contra essa prática pecaminosa. E esse ataque à família tradicional parece que é um método de manchar a imagem de Deus, de desvirtuar a imagem de Deus. Infelizmente a família tem sido atacada, mas graças a Deus que Deus ele é dono de tudo, ele consegue fazer as coisas. Aconteceu em nossa casa que uma criança foi adotada. E no juizado eles conseguiram uma família para ela. Era uma senhora, bem de vida, bem estruturada. Eles acharam que seria o perfil da criança, a criança saiu com ela, tudo, e não deu liga e não deu certo. Aí por que não deu certo? Não, que eu quero um pai e uma mãe. Ah, mas você sabe que a sociedade está moderna, né? Hoje pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser uma mãe só, um pai só. Não, eu quero um pai, uma mãe, um cachorro, um irmão, e eu quero que os pais sejam crentes, porque eu sou evangélica. Aí a mulher falou com a Márcia, mas você sabe que a gente não olha isso não, né? A gente não olha religião aqui não. Mas porque ela pediu, procuraram. E conseguiram uma família para ela do jeito que ela queria. Só não tinha um irmão, né? Mas tinha um cachorro, pato, gato, um tanto de animais lá. Animais veio a mais. Uma família cristã e um pai e uma mãe. Eles ouviram a criança. Então a gente dá glória a Deus por isso. Porque mesmo que o mundo fica nos oprimindo com essas situações, com essas opções, Deus faça que eles escutem a criança. E o coração da criança foi que ela queria uma família que fosse evangélica. E um outro ponto para finalizar aí, para o segundo ponto que a gente vai dar a nossa pequena palestra aqui, um grande desafio é ter uma equipe que entenda a sua visão. O grande desafio é ter uma equipe que entenda a sua visão. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Quando o Lar Batista tinha somente 2 funcionárias, a Márcia e a Vanessa, que era uma funcionária que cozinhava, limpava, arrumava as crianças, e eu somente à noite, para dar um apoio, né? Não tínhamos estrutura nenhuma e pelas leis precisa ter mais pessoas. Para vocês terem ideia, pelas leis são 4 educadores de dia, 4 educadores de noite, 2 cozinheiras revezando em 12 por 36, um psicólogo, um assistente social, um coordenador, um auxiliar administrativo e um serviços gerais. Essa é a equipe mínima. Como irias fazer isso com uma doação de R$ 2.500 por mês que chegava em nossos cofres? Impossível. Por isso que nós precisamos de fazer o convênio com a prefeitura. Fazendo o convênio com a prefeitura, todas essas despesas são pagas pelo convênio. Muito bom. A prefeitura interfere na dinâmica da casa? Não. Elas não interferem na dinâmica da casa. Joia, muito bom também. Aí vem as pessoas. Quando aconteceu isso, eu pensei, meu Deus, que bênção. Eu vou contratar todo mundo da minha igreja. As pessoas vão trabalhar para o reino. Além de trabalhar para o reino, vão ser remuneradas. Além de ser remuneradas, vão aumentar os dízimos e ofertas da minha igreja. Nós vamos transformar. Nós vamos poder aplicar em missões internacionais, nós vamos fazer acontecer. Lé do engano. Lé do engano. Chamamos as pessoas, passamos a nossa visão, que nós trabalhamos, recebemos salário, mas nossa visão é a visão do reino. Não pode perder a visão do reino. Aí, infelizmente, algumas pessoas encararam como um serviço secular. E a visão do reino foi sendo
deturpada, ao ponto que tivemos que trocar pessoas. Então, gente, primeira coisa que é necessário, uma equipe, um desafio nosso, né, das coisas, uma equipe que tenha visão de reino. Nas igrejas, os pastores enfrentam a mesma dificuldade também. Tem uma equipe que o apoie, que entenda a visão do reino. E pelo que eu tenho visto e pelo culto que nós estamos tendo aqui, eu estou entendendo que todos que estão aqui estão com a mesma visão de reino. Estão entendendo o que Deus quer para eles. Então, gente, é muito importante não perdermos a visão. Quando o profeta estava lá, no alto do monte, o seu ajudante foi lá, não sei se foi comprar pão de manhã na cidade, né? Ele chega e vê a cidade toda sitiada, soldado para tudo quanto é lado, né? Fala, agora arrebentou tudo. Tem gente para tudo. Não, mas tem soldado demais aqui. Como é que nós vamos fazer, profeta? Calma. Mas são os que estão ao nosso lado que lá dentro. Não, lá tem demais, só não viu. Senhor, abra os olhos dele. Quando Deus abriu, ele viu uma legião de anjos que estavam ali protegendo o profeta. Então, abrir a visão. A visão do reino é importante demais, tanto para o crescimento da igreja, como para qualquer coisa que nós intentarmos em fazer pela igreja e projetos sociais. Abrir a visão. Pessoas comprometidas com o seu ministério, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Ampliar, abrir a visão, pregar, falar, viver o evangelho. E meus queridos, para terminar essa primeira parte desse breve devocional, eu gostaria de falar para vocês que muitas coisas têm competido em nossos corações com o nosso Deus. Muitas coisas competem. E às vezes é preciso uma reflexão para que a gente tire essas coisas que competem com Deus em nosso coração. É preciso de um autoexame, irmãos, para que a gente não deixe que nada nos atrapalhe de enxergar o plano que Deus tem para nossas vidas. Eu sei que eu li um livro que fala que nos Estados Unidos 76% da população dizem que cumprem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. 76% da população fala isso. E a autora do livro falou que viajou para a Ásia, e na Ásia ela viu o templo de Buda ali, vários templos, várias imagens, e ela pensou na idolatria e falou assim: puxa vida, pelo menos no meu país, ela é americana, a gente não tem esse problema, a gente não tem esse tanto de ídolos, mas o nosso problema às vezes não é visível, está no nosso coração. Muitas vezes nós estamos criando ídolos em nossos corações. E a idolatria é um pecado que Deus abomina, e a idolatria nos cega de servir a Deus com interesses de coração. Muitas vezes um ídolo é o nosso emprego. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que vou fazer na minha vida. Ou o meu marido, meu marido é tudo para mim. Ou filhos. Ou ídolos que a gente inventa, né? Eu preciso de passar mais tempo com meus filhos, então não posso ir para a igreja hoje. Não posso assumir esse compromisso porque nós vamos ficar em casa assistindo Netflix, comendo pipoca. Cuidado. Cuidado. Faça um autoexame. Tudo que afasta você de Deus é um ídolo que está sendo criado em seu coração. E a Bíblia é muito clara para falar que a gente precisa de nos afastarmos de todo tipo e espécie de idolatria. Porque junto com isso, veio o que o pastor falou, a corrupção. Nós estaremos nos corrompendo e corrompendo uma coisa que é tão preciosa, que custou o sangue do Deus vivo, do Salvador desse mundo, que Ele derramou por você, para você. E por causa dele hoje nós não precisamos de preocupar com o maior problema que a humanidade tem, que é viver a vida sem Deus, que é passar a eternidade no inferno. Creia em Deus, viva a palavra de Deus. E a Bíblia fala: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Amados, vamos passar para a segunda parte aqui, que é uma coisa que as pessoas ficam bem interessadas em saber.
O que é acolhimento? Por que tem acolhimento? Como a gente pode ajudar, né? Como surgiu isso? A Márcia é especialista nesse assunto. Eu vou dar a palavra para ela, vou ficar aqui ao lado dela, para controlar o tempo, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Bom dia, irmãos. Me formei em serviço social justamente para continuar trabalhando no reino de Deus de uma forma mais técnica e trazendo a visão do reino para a minha profissão também. Eu cheguei no lar em 97, um pouco antes dele, né? Eu vim realmente para trabalhar no Lar Batista, que foi fundado, na verdade, em 1990, né, por um pastor americano. E eles me chamaram para ajudar os meninos, na época era uma casa só de meninos, com a questão escolar e com a evangelização deles. E daí a gente continuou falando de Deus e trabalhando nesse ministério. E, na verdade, o que eu falei com ele quando a gente começou a namorar era, se você estiver disposto a sustentar uma missionária o resto da vida, nós vamos continuar juntos, porque eu tinha muita convicção do ministério que Deus tinha me chamado, né? Se Deus não chamou ele para ser missionário e chamou a gente para casar, então ele ia me sustentar no meu ministério, né? Então, Deus tem feito isso. Até 2006, até 2015, ele realmente fez esse trabalho muito bem, sem estar envolvido diretamente no ministério, mas sustentou nossa casa com trabalho secular. E a partir de 2015, a gente está de tempo integral, nós dois, sendo referência desse trabalho para as crianças, né? E a maioria das nossas crianças, como foi falado, o Hélio falou, e a gente tem reforçado isso, elas não são órfãos, né? Por isso que hoje, aquela ideia do orfanato não existe mais, tá? Em Belo Horizonte não existe orfanatos, tá? No Brasil eu acho que também não existe orfanatos mais. Mas são crianças que elas vivem situações de vulnerabilidade. Todas as crianças que chegam na nossa casa, elas chegaram lá por uma denúncia de violação de direito. Há uma violação de direito, então há uma medida protetiva sobre elas. É a 7ª medida o acolhimento, mas às vezes é preciso que seja a primeira, se é uma situação de risco iminente, né? Um abuso que está quase levando à morte a criança, ou que, como o Hélio disse, o abusador não saiu da casa, né? Então tem que retirar a criança para protegê-la. E nós temos vários casos, né? Desde uma negligência com relação à escola, recebemos já criança na nossa casa com 11 anos que não tinha ido para a escola ainda. Violência física, sexual, psicológica, maus tratos, tudo que causa uma vulnerabilidade é denunciado, essas crianças acabam indo para o acolhimento, e são essas as histórias que nós temos na nossa casa, né? Nós trabalhamos com a proposta de reintegração familiar. De 7 a 12 é uma idade difícil para a gente conseguir adoção, devido à história, devido, né, o brasileiro pensa que é melhor começar quando é pequenininho, para impor os seus valores, né? Então, nós temos uma conta que não fecha na justiça por causa disso. Há muito mais famílias querendo adotar, um número menor de crianças para serem adotadas, mas que não se consegue por causa disso, né? A maioria das famílias que entram para o cadastro de adoção querem crianças menores. Então, nossa faixa etária... É uma proporção, que eu não me lembro do último número, mas seria como se fosse assim. No Brasil, temos 9 mil crianças para adoção e... É que eu falo alto, né? No Brasil, nós temos em torno de 9 mil crianças para adoção e 40 famílias interessadas, tá entendendo? Uma proporção que não bate. 9 mil para 40 mil seria muito fácil, né? Mas agora também mudou-se o cadastro. Agora o cadastro é nacional informatizado. E as famílias vão conseguir também acompanhar em tempo real a sua fila na adoção. Porém, é o que a Márcia falou, a preferência está sendo para crianças pequenas. A grande preferência é para crianças pequenininhas. Então, em virtude disso, a gente trabalha essa potencialização da família, as visitas, as conversas, né? As intervenções são realmente para potencializar as famílias e tentar a reintegração familiar, né? Então, esse é o nosso trabalho primordial. Nós temos escola de pais na nossa casa, nós temos uma assistência para essas famílias, nós ministramos na vida delas para que elas possam se entender nesse papel de pai e mãe, ver o que foi essa violação de direito. Algumas famílias a gente percebe que não entende, porque
por exemplo, às vezes fala assim, mas a senhora está deixando seu filho de 16 anos cuidando do outro que tem 4. E na nossa sociedade isso sempre aconteceu, né? Mas hoje parece que as famílias não podem mais fazer isso e os pais ficam perdidos. Então quem vai? Eu preciso sair para trabalhar. Essa menina de 16 anos não pode pegar outra na escola para mim? Não pode olhar ela enquanto eu estou chegando? Então, às vezes, os pais não sabem lidar com isso, né? Então, a gente está tentando, com essas famílias, mostrar o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família para as crianças e tentando superar aquela situação que ocorreu o acolhimento. Quando a gente consegue fazer isso, as crianças voltam para casa. Quando a gente não consegue, não há uma conscientização da família, aí elas são destituídas do poder familiar e aquela criança fica à disposição da justiça para adoção. Então, hoje nós temos casos de meninas que nós estamos trabalhando essa reintegração e já temos crianças na nossa casa destituídas aguardando adoção, né? E nós temos tido bastante dificuldade com isso quando é para adoção por causa desse perfil. E o trâmite é esse, né? O processo acontece dessa forma, a adoção passa a ser exclusiva do juizado, eles é que acompanham, eles que indicam famílias, eles que fazem todo o acompanhamento. Quando a gente consegue uma reintegração, nós ainda continuamos acompanhando aquela família por 6 meses, isso é o que diz a lei, né? A gente vai um pouquinho mais, a gente fica às vezes um vínculo de amizade com aquela família que vai por muitos anos, mas legalmente, 6 meses após a reintegração, nós estamos acompanhando efetivamente aquela família, fazendo as intervenções, pontuando o que precisa melhorar, tanto com a criança como para a família, para que não haja um novo acolhimento, né? Para que a criança não precise voltar para isso novamente. E nós temos apostado muito e falado muito sobre esse programa de família acolhedora, porque ainda tem sido uma saída, né? Uma oportunidade das meninas que já completam 12 anos. Essas que estão destituídas, elas não têm mais possibilidade de voltar para casa, mas elas também não têm mais possibilidade de adoção no perfil das famílias brasileiras, né? E muitas delas também não têm mais condições de nem tentar uma adoção internacional. Família acolhedora não é uma adoção, mas pode virar, né? É um acolhimento familiar. Essas crianças ficam acolhidas numa família e podem ter o privilégio da convivência familiar. Para nós que somos crentes, é a oportunidade de continuar criando aquele adolescente nos caminhos do Senhor, né? Porque hoje, gente, infelizmente, o acolhimento de 13 a 18 está um caos. Maioria das casas, as crianças com 12, 13 anos já estão se prostituindo, já estão se drogando, né? Já estão sendo abusadas dentro da casa, estão sendo aliciadas. Inclusive, tem uma casa de acolhimento de 12 a 18 que tem um homossexual lá que ele agenda o programa das meninas, né? Ele que paga o Uber para levar as meninas de 12, 13 anos para fazerem programas. Essa é a realidade do acolhimento de 12 a 18. Mas nossa casa, atendendo meninas até 12 anos, e com esse desafio que nós estamos estando separadas delas, nós não estamos conseguindo trabalhar com esses 2 públicos na casa, porque as meninas com 12 anos estão trazendo outras demandas, outras necessidades que nossa metodologia não vai alcançá-las. Então, Família Acolhedora tem sido um programa que a gente está divulgando, que a Igreja de Deus pode se envolver com isso. Não se trata de uma adoção, mas de cuidar dessas meninas, né? Para que elas não tenham que enfrentar isso. O grupo é muito forte. Primeira coisa que elas começam a fazer é parar de estudar. Com 14 anos, quando elas poderiam ser inseridas no jovem aprendiz, elas não têm nem escolaridade. Elas saem da escola, né? Então, elas estão fadadas a ter um destino cruel. Não vão sair disso. Mas nós podemos fazer. Uma família acolhedora que se inscreveu recentemente, de uma das nossas igrejas, quando ela foi fazer isso, ela falou assim, Márcia, tem coisa que a gente não precisa orar pela vontade de Deus, não. A Bíblia já falou que a gente precisa fazer isso, né? Então, a gente tem falado muito disso, porque realmente tem sido a salvação para muitos desses adolescentes, né? Para muitas dessas crianças que realmente não têm outra possibilidade. E nós também trabalhamos com apadrinhamento afetivo. Não é adoção, não é acolhimento, mas é um jeito de você influenciar a vida dessas crianças, né? Os padrinhos saem com elas assim, a cada final de semana, a cada 15 dias. É uma convivência familiar, elas veem como funciona outros tipos de família do que foi diferente para elas, né? Elas começam a perceber que
O critério de família não é aquele, tem outras famílias, né? Tem outro jeito de se viver. E os padrinhos podem influenciar demais, né, a vida das crianças. Eles amam os padrinhos. Eles ficam esperando os padrinhos chegarem para aquele tempo. Então, são formas que a Igreja de Deus pode se envolver, né, nessa questão da orfandade do nosso país e pelo mundo afora, né? Tem outras instituições que também fazem esses tipos de programas e podem ser realmente abençoados pela vida da igreja. O Salmo 68, 5 e 6, que é o tema, né, desse dia que nós estamos participando, fala: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a posteridade, mas os rebeldes vivem em terra árida, né? Então Deus, a vontade dele é que cada uma dessas crianças que hoje estão no acolhimento, tanto no Lar Batista como nessas outras 51 unidades, elas têm um lar, né? E você pode ser a bênção para uma dessas crianças e adolescentes que nós temos sem família. Mas também Deus fala que os rebeldes, que são aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, viverão em terra árida. Então, somos nós que escolhemos a bênção ou a maldição para a gente, né? Isso foi falado lá no Velho Testamento com o povo de Israel. Deus dá os caminhos de bênçãos para nós. Mas, às vezes, por causa do nosso egoísmo, da nossa ganância, do que nós queremos como zona de conforto, nós acabamos ficando nessa terra árida, que não é o que Deus planejou para nós e nem para essas crianças, né? Então, nosso desafio hoje é que você seja impactado por isso, por esse dia, né? Jesus falou com relação aos pobres que nós nunca deixaríamos de tê-los entre nós, né? Eu acredito que os órfãos também, apesar que nós temos esse desejo, acredito que nós vamos ainda ter órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas necessitadas precisando da ação da igreja. E que sejamos nós a fazer essa diferença, né? Que nós não sejamos esses rebeldes que não querem fazer a vontade de Deus, vivendo em terras áridas. Às vezes a gente não sabe por que a igreja de Deus não prospera, por que a igreja de Deus não tem impacto na sociedade, por que nós, como igreja de Deus, não conseguimos levantar nossa voz? Porque nós estamos escolhendo viver em terras áridas. Estamos sendo rebeldes, é o que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer. Então, gente, há N maneiras de você participar disso. Há N maneiras que Deus pode usar a sua vida. Quando o Bruno e a Lídia foram na nossa casa, eles levaram um grupo. E nesse grupo tinha um rapaz chamado Rodrigo. Hoje ele é o tio Rodrigo na nossa casa. Ele vai na nossa casa uma vez por mês. E ele tem tatuado no corpo dele vários deuses do hinduísmo. E quando ele foi lá com a camisa regata, né, todo fortão, né, ele é todo malhadão, as meninas perguntaram para ele assim: ô tio, o que é isso aí que você desenhou, né? Aí ele falou assim: isso aqui são os deuses. Tá? Deuses? As meninas falaram: mas só tem um Deus. E ele falou assim: é verdade, o Deus de vocês é mais forte que todos esses. Então nós ainda estamos fazendo algo diferente até na vida daqueles que se propõem a ajudar. Eles têm N motivos para fazer isso, né? Eles acham que com isso eles podem receber a salvação, eles fazem por querer se sentir bem, por ter paz na consciência. Nós podemos fazer isso para a glória do nosso Deus. E é o nosso Deus que vai receber toda a glória, né? É Ele que vai receber todo o louvor. Nós não podemos resolver o problema dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Mas nosso Deus pode. E é isso que Ele quer fazer através da igreja. Eu dei a minha vida, você pode dar a sua vida. Mas hoje Deus quer trabalhar através da igreja. E nós somos igreja. E nós podemos fazer mais do que nós estamos fazendo. Eu tenho uma filha adotada. É minha filha. Mas eu não sou melhor por causa disso. Eu não sou especial por causa disso, ela é. Ela fez 18 anos, e foi engraçado que quando ela fez 18, eu falei assim: nossa, meu Deus, minha margem de segurança acabou, porque tudo é, não, até 18 anos a gente não fala sobre isso. Até 18 anos, mãe, estou na adolescência. Na adolescência, depois dos 18, né? Eu sempre brinco com eles assim. Mas ela fez 18, e eu louvei a Deus pela vida dela. A mãe dela era soropositiva, vivia na rua, né? Era moradora de rua. E nós temos uma filha linda que serve o Senhor. Então, não foi honra para mim ou para o Hélio fazer isso, não. Quem está sendo glorificado com a vida dela, da Vitória, é o Senhor Jesus, que resgatou ela daquele lugar,
que usou nossas vidas para que hoje ela fosse uma serva do Senhor. E eu espero que seja isso que o pastor está fazendo, que o Bruno está fazendo, né? Daqui uns anos nós vamos ver esses pequeninos louvando e glorificando o nome do Senhor, não porque nossos pais foram bonzinhos e quiseram me adotar, mas porque o Senhor resgatou essas meninas, essas crianças de lá, para dar um novo lar para elas. Salmo 27 fala isso. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. E esse acolhimento vem através da igreja de Deus. Seja você aquela pessoa que vai acolher essas crianças, que vai se envolver com isso. Procure uma forma, seja doando, seja orando, seja participando de um trabalho voluntário, seja sendo padrinho, seja sendo família acolhedora, seja adotando. Há N maneiras de você fazer a vontade de Deus. Só não escolha viver numa terra árida por causa do seu egoísmo, da sua zona de conforto, ou porque você está bem resolvido na vida. Amém? Então, amigos, só para a gente poder fixar o conceito aqui, a família acolhedora funciona em duas modalidades. Tem a modalidade 1, que é de crianças que de 0 a 6. Modalidade 1, que é criança de 0 a 6. Essas crianças não estão destituídas do poder familiar. Você vai cuidar dessa criança até que a família seja potencializada para que ela volte para casa. Na verdade, a modalidade 1 são para todas as crianças e adolescentes não destituídas e que ainda se trabalha a possibilidade de reintegração. Mas é uma forma de não ficar num acolhimento institucional. E a modalidade 2 são para crianças e adolescentes já destituídos que não têm mais possibilidade de voltar para casa, né, de reintegração familiar. Então, são essas duas modalidades. A família acolhedora modalidade 1 está mais nessa área das crianças menores, trabalha por um tempo, tem visita das famílias, e as famílias acolhedoras não têm privilégio para adoção, é acolhimento mesmo, vai ter que devolver a criança ou para a família ou para adoção. Mas na modalidade 2 tem um privilégio, né? Se a família quiser adotar uma criança que já está destituída, ela teria preferência para fazer isso. Ok. O apadrinhamento não é acolhimento. O apadrinhamento é uma forma de você se doar para uma criança, para que ela entenda o que é uma família, para ajudar com princípios, tirá-la um pouquinho do acolhimento, tirá-la um pouquinho da casa, para passar um tempo com você, certo? Então tem esse programa aqui, que nós vamos deixar, esses são todos eles, né? Nós vamos deixar um programa apadrinhar, e também tem um programa chamado Sevan, que capacita os padrinhos para poder fazer esse trabalho, tá joia? Isso, gente, é muito legal, porque às vezes você tem uma dúvida danada. Ah, meu coração queima para uma adoção, mas eu não sei, tenho medo. De repente, com o apadrinhamento, você vai ver, não, Deus confirmou, é isso mesmo que eu quero. Ou então, não, eu não tenho condições e capacidade para fazer isso, tá bom? Eu lembrei do Hélio falando isso, né? A maioria das crianças que vocês tiverem convivência, elas vão pedir para ser adotadas. O pastor falou uma coisa muito interessante. Nenhuma delas querem sair de casa, elas sonham de voltar para a família, né? Mas elas sonham de ter uma família. E a maioria das pessoas responde para elas assim: ah, se eu tivesse condição. Né? A maioria fala isso. Que condição, gente? Se ela pudesse ser comprada por R$200, ela ia. Ela ia. Nós precisamos saber o que Deus quer para nós, né? Porque condições nós temos. Nós temos amor de sobra, né? Nosso amor jorra da fonte. Então nós temos condições sim. Mas nós teremos que saber o que Deus quer que a gente faça. Isso que é importante. Tá bom, vamos deixar também com vocês um folderzinho que conta um pouquinho da nossa história, para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor. Também vamos deixar aqui, tem os nossos contatos, nossos telefones. E, gente, é um prazer receber vocês, é um prazer ser recebido por vocês aqui também. Então, eu e Márcia estamos dispostos a qualquer momento, a qualquer hora, nós temos o tempo integral para isso mesmo, né? Se tiver dúvidas, uma outra programação, se quiserem ir na nossa casa, estamos de braços abertos para recebê-los. O importante é, nós temos que fazer a obra do reino de Deus. Métodos, formas nós temos, então nós temos que despertar esse desejo de fazer a obra. Vamos ficar de pé, vamos orar, e eu vou passar a palavra para o pastor depois da oração. Oremos então. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, que ela é insondável. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de termos amigos, irmãos, ó Pai, que compartilham da mesma fé em Cristo. E muito obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que nos faz
esse trabalho tão especial, que nos ajuda a servir esse Deus tão maravilhoso. E que os nossos corações, ó Deus, estejam dispostos sempre a compartilhar da Tua boa palavra com as pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Deus, nós oramos nesse momento, que haja um despertar em nossa nação, que haja um despertar em nossas igrejas, para que possamos, ó Deus, estar mais atentos para a causa dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, para que possamos estar mais atentos, ó Deus, e como podemos compartilhar esse Cristo maravilhoso com pessoas que têm tão pouco. Abençoe a Tua igreja para que tenha visão de reino. A visão, ó Pai, que nós não estamos aqui por nós mesmos. A visão, ó Deus, que importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. A visão, ó Deus, que fala que o reino dos céus não é só comida e bebida, mas é o poder do Espírito Santo. A visão, ó Deus, de pregar o Teu Evangelho a todos que ainda não conhecem. E também, ó Pai, de compartilhar essa boa palavra para que mais pessoas possam conhecer Cristo e ter uma transformação de fato de vida. Porque podemos, ó Pai, viver nesse mundo simplesmente por viver, mas nós escolhemos Deus, escolhemos, ó Pai, ser filhos do Deus Altíssimo. Abençoe essa igreja, esse ministério. Abençoe essa casa, ó Pai, para que ela possa, Deus, ser um local de refrigério, onde o aflito, o perdido, possa encontrar Cristo, onde as pessoas angustiadas possam, Pai, encontrar a palavra de consolo. E agora, Deus, em especial, as crianças desse bairro, ó Deus, possam encontrar, ó Deus, uma oportunidade de crescimento espiritual, uma oportunidade, ó Pai, de fazerem a Tua obra. E nós já vemos, ó Deus, no futuro, crianças que aqui passaram, sendo ministros do Senhor, trabalhando no Teu Evangelho e ajudando essa igreja, Pai, a cumprir o Seu propósito nesse bairro. Muito obrigado, Deus, por todos que estão aqui. Obrigado pelos louvores, obrigado, Deus, pela ministração do pastor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Um café maravilhoso, uma comunhão gostosa. E nós já Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que nós, como irmãos, ó Deus, temos esse privilégio de nos deliciarmos, ó Pai, com a Tua palavra. Muito obrigado, abençoe o restante desse dia, as programações e todo o intento dessa igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, ó Deus. Passou até a palavra? Pessoal, eu fui atrás dos números para a gente refletir. Expectativa versus realidade. 91% dos cadastrados no Cadastro Nacional do CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça, no Cadastro Nacional de Adoção de Crianças e Adolescentes, 91% só aceitam crianças de até 6 anos. Porém, 92% tem de 7 a 17. 68% não aceitam adotar irmãos. 69% é grupo de irmãos. 20% só aceitam crianças brancas. 68% são negros e pardos. Pergunta: você acha que essas pessoas que estão cadastradas estão pensando mais nas crianças ou em resolver um problema, talvez preencher algo, né? Igual você vai no pet shop, compra um cachorrinho, dá banho nele, põe nome, dá uma raçãozinha na semana, leva para a escola. Será que é isso? Ou elas estão pensando assim, não, primeiro elas, né? Nós fizemos há uns 3 anos atrás, Márcia e Eli, nós fizemos um levantamento bem de quantas crianças em situação de acolhimento nós tínhamos naquela época. Eu não sei o número atual hoje, mas na época era o seguinte: em torno de 700 crianças na nossa Belo Horizonte Grande BH. Nem todas estavam destituídas, obviamente, mas estavam acolhidas. E aí nós fomos a olhar a nossa população evangélica. Só que eu falei, não, é muita gente, não vamos para uma igreja só. E essa igreja que nós usamos para fazer essa perspectiva
Na época, hoje tem quase 100 mil membros, mas na época tinha 70 mil membros, 78 mil membros. E aí a gente fez essa pergunta, né? Se nós temos 700 órfãos e uma igreja evangélica, não estou falando de 5, 10, uma denominação evangélica, tem 78 mil membros. Aí nós fizemos a conta lá, eu precisava achar uma pessoa a cada 101 daqueles membros para se importar com um órfão, para a gente acabar com o problema da orfandade na cidade. Ou seja, uma igreja acabaria com o problema. Uma igreja, eu teria que achar uma pessoa a cada 101. E os números nunca abaixam, né? Continuam subindo, subindo. Então é para a gente repensar nosso cristianismo. Nosso cristianismo falado, né? Mas o nosso ateísmo vivido. Nós vivemos como cristãos, mas nossa vida comunica que não somos, né? E eu queria encerrar, irmãos, pensando em como foi encerrado o Antigo Testamento. O livro último da organização que chamamos de Antigo Testamento, Malaquias, o último assunto que Deus tratou é a orfandade. Ele falou assim: olha, arrependam-se, dobrem-se o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, senão eu ferirei a terra com maldição. Qual é a maldição? Quando um coração de um pai não está no coração do filho, ou seja, a maldição que o profeta referia é a orfandade. E infelizmente temos visto a terra ferida por maldição. Enquanto temos órfãos, temos maldição. Lucas 1,17 vai contar sobre a missão desse que veio enviado para anunciar o reino de Deus, que é João Batista. E no versículo 17 ele fala assim: olha, eu fui chamado para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Perceba que a forma como termina o antigo comunica muito de como começa o novo. Então estamos debaixo dessa missão. A missão do Evangelho é o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso, uma família, né, para as demais famílias da terra. Eu, assim como vocês, tive o privilégio de conhecer o Bruno e a Lídia, por exemplo, namorados. E aí participamos do casamento deles. E eu sempre me emociono lembrando disso, que no casamento deles entraram 12 crianças, 17 crianças, de um mesmo lugar. Os padrinhos entravam com uma criança, e eles queriam comunicar o que com esse ato? Que eles sonhavam que cada criança daquela tivesse a sua família. Então elas vestiram a roupa bonita, foram todas preparadas. E para nossa surpresa, pouco tempo depois, 3 meses depois daquela cerimônia, essa casa de acolhimento fechou. Não existia mais, não era necessário para aquelas crianças. Então a gente de alguma forma viu Deus de forma muito latente com essa possibilidade de ser um sinal histórico que Deus ainda chama a família. Eu queria encerrar, irmãos, orando por eles, pelo Hélio, pela Márcia, e como nós fizemos há anos atrás, e isso deu muitos frutos. Muitos aqui são marcados pela causa da adoção, nós também adotamos, e muitos outros aqui querem adotar. Nós queríamos orar com eles representando essas crianças acolhidas. Então eles, como família, vão representar as crianças. Por que nós não vamos chamar essas crianças aqui? Porque elas não precisam passar por isso de novo, né? Já deveria ser assim, como aquele amigo, aquele conhecido nosso na Argentina, um pastor lá. Ele começou a falar sobre orfandade na igreja e todo mundo, uau, é isso mesmo. Aí sabe o que ele fez? Alugou um carro grande, foi no conselho, no Juizado da Infância e Juventude, pediu autorização, chamou assistente social junto
E um domingo, antes do culto começar, ele foi passando na casa dos irmãos. Batia a campainha com um órfão na mão e falava assim: ei, você é um cristão? Esse aqui é um órfão. E ficava olhando para ele assim: o que você vai fazer? E para a glória de Deus, aquela comunidade conseguiu ser relevante e fechar aquele abrigo. E muitos foram adotados. Então eu queria orar com eles representando essas crianças. E eu queria também orar por uma família que representasse esse coração para adoção. Talvez você que ainda não adotou, mas pensa na possibilidade, e nós vamos orar isso também com um casal representando. Eu vou chamar o Bruno e a Lídia aqui para representar esse casal ou essas famílias que irão adotar. Vamos fazer isso juntos? As crianças. Bem, a Tabita é um presente, né? É minha? É minha? Boa tarde, gente. Ô, Márcia, lembro do dia que Bruno e a Lídia ligou pra gente assim: nossa, a gente vai num acolhimento agora e tem uma menina lá. E a gente acha que é ela. Só que eles não tinham visto ainda. Eu falei assim: ó, é o seguinte, quando vocês batem o olho e sabem que é. Vai ter dúvida. Não, mas e se a gente escolher, assim, né, escolher? Se a gente, né, acolher errado? Eu falei: não existe essa possibilidade. E aí aconteceu, chegaram lá direto. No primeiro olhar, né, esse é nosso. Com a gente também aconteceu algo semelhante, mas com um de 14 anos. Aí hoje ele está com 18 também. Irmãos, eu queria que nós aproximássemos um pouco mais deles e orássemos por essa família bendita, representando essas crianças que ainda não têm famílias, né? E orassem pela Lídia e pelo Bruno também, representando essas famílias que irão adotar. Tem alguém aqui no nosso meio que foi adotado? Não sei se é a Tabita e o Alex não está aqui. Tem alguém? Então traz a Tabita mesmo, amor. Traz o Tico também. Nós estamos tentando adotar esse menininho aí também. Adotar esses meninos aí. Vem. Muitas vezes não queremos envolver com essa causa porque não somos nós, né? Nós nunca nos imaginamos nisso. Agora, se fôssemos nós contaríamos os minutos para ser acolhido por uma família, né? Pai, abençoamos essa família bendita que tem se doado, se ofertado suas vidas para trabalhar para o Senhor, para ser pais, para dar voz a quem não tem voz, para chorar para quem não tem chorado e o seu choro não tem sido ouvido. Nós abençoamos, Pai. Nós abençoamos eles com uma perspectiva eterna de recompensas, coisas que esse mundo é incapaz de dar, as coisas desse mundo não são suficientes, e o que o Senhor é, Então nós abençoamos que eles tenham força, intrepidez, esse posicionamento de ser sal e luz, de continuar manifestando o reino de Deus como uma candeia, como um farol, brilhando alto na vida dessas crianças. E Pai, nós abençoamos essas famílias que estão passando ou pensam em passar pela experiência da adoção. Pai, como é gratificante sermos pais, como é uma dádiva experimentar de quem o Senhor é, que o Senhor é Pai na nossa vida.
E nós abençoamos, Pai, para que outras crianças como a Tabita tenham essa oportunidade. Assim como ela se sente filha, plenamente filha hoje, outras crianças vivam essa realidade, Jesus. Que essas crianças, Pai, não sejam tratadas apenas como um número ou como uma satisfação de resolver um problema adulto, um problema de emoções. Pelo contrário, que elas sejam acolhidas como um diamante, como uma semente que nos foi confiada para cuidarmos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pelo presente que é a Tabita. Obrigado pelos nossos filhos, pela vida de todos eles. Que nós também saibamos ser bons pais e não deixar promover essa orfandade de pais vivos que tem acontecido também nos nossos dias. Abençoe cada família dessa comunidade para experimentar sobre a tua paternidade, Jesus. Obrigado por essa manhã preciosa. Obrigado por tudo que o Senhor nos mostrou, nos ensinou, pelas canções, pelas orações. Que a graça do Senhor esteja conosco. E que a gente continue sonhando em se tornar uma família para as demais famílias da terra. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Obrigado.